Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Acredito que essa primeira semana foi bastante positiva, né? Vocês conseguiram estar realizando os exercícios, pelo que eu pude ver quando vocês me mandavam. Publiquei a correção também na sexta-feira, na quinta, né, eu acho. Deem uma olhada lá se vocês conseguiram ir bem e vamos seguir nesse padrão, tá bom? Essa semana é a mesma coisa. Vamos ter aula hoje, amanhã e quarta. E na quinta, ou talvez quarta à noite, eu publico a correção para vocês, tá bom? Hoje a gente vai estar falando sobre a aula 20. E aí é bom que é bem fácil, até porque é o conteúdo sobre interação entre as espécies. Lembra que nós tínhamos visto já sobre, por exemplo, mutualismo, protocooperação e tal? A gente vai continuar vendo esse conteúdo, tá? Hoje a gente vai ver sobre interações intraespecíficas, ou seja, aquelas que ocorrem entre seres da mesma espécie, tá? A primeira tipo de relação que a gente vai estar estudando é a competição. Competição intraespecífica e interespecífica é basicamente a mesma coisa, é um duelo entre dois seres que têm interesse no mesmo recurso. O que vai mudar é que agora são seres da mesma espécie. Então, por qual recurso, por exemplo, dois seres de uma mesma espécie poderiam duelar entre si? Por exemplo, uma fêmea. Muitas espécies de mamíferos atuam através de uma sociedade em bando. Por exemplo, os lobos, leões, gorilas. E nesse caso, existe um macho que é chamado de macho alfa, que será o progenitor de todos os demais seres vivos daquele grupo. Então, por exemplo, um leão. Um leão, ele vai andar em um bando onde existem várias leoas e somente um leão, que é chamado de macho alfa. Esse leão ele vai ser responsável por procriar. Ele vai acasalar com todas as leoas para perpetuar a espécie dos leões. Caso algum leão deseje se tornar o macho alfa daquele grupo, ele vai competir com esse leão do momento e se ele vencer o duelo, ele passa a ser o macho alfa. Se ele perder, ele vive exilado. Lembra do filme do Rei Leão? O Mufasa era o leão que era o macho alfa do bando. E o Scar, por exemplo, que era o irmão dele, era um outro leão, só que ele vivia isolado, ele não tinha o seu próprio bando. Somente quando o Mufasa morreu, o Scar passou a ser o macho alfa do rebanho. Tá? Então, isso é um exemplo de competição que pode rolar. Mas pode rolar também por alimento, pode acontecer por território, pode acontecer por energia, né? No caso, envolveria alimentação também. Então, tem vários fatores que podem desencadear uma competição entre seres de uma mesma espécie, tá bom? Vou falar um outro exemplo aqui que, apesar de não ter na apostila, eu acho que seria legal relembrar. É canibalismo. Canibalismo é uma interação entre seres de uma mesma espécie, onde um vai matar e comer o outro, se alimentar. Ocorre muito isso com as aranhas viúvas negras. Quando eles acasalam, a fêmea ela precisa de energia para gerar os ovos. E da onde ela vai obter essa energia? Através do macho. Ela vai se alimentar do macho, ela vai devorar ele. E aí ela vai ficar nutrida para gerar os filhotes. Então é meio que um sacrifício do macho, pensando em um bem maior, porque ele vai morrer, mas vai nascer tipo, várias novas aranhas, através daquele acasalamento que eles tiveram. Tubarões também, quando nascem, dentro da barriga da mãe, eles começam a duelar. Em muitos casos, uns comem os outros. E aí só aquele que sobreviveu àquela competição ali interna, porque ele comeu os irmãos, só aquele ali vai sair do ventre materno. Então é um exemplo também de situação onde existe uma interação intraespecífica, tá bom? Outro exemplo que a gente vai estar vendo agora, duas que sejam benéficas, harmônicas, sociedade e colônia. Basicamente, essas duas relações têm muita similaridade, são a mesma coisa praticamente, que seria sociedade e colônia. Como eu poderia definir isso? É um grupo, em ambos os casos, são grupos de seres vivos que vivem juntos, né? Divididos em castas, que são níveis sociais, né, basicamente, e o trabalho de todos é bom para o bem comum. Só que qual é a diferença entre uma sociedade e uma colônia? Na sociedade, os seres são livres. Já na colônia, eles são fisicamente unidos. Por exemplo, sociedade é um formigueiro, sociedade é uma colmeia, sociedade é um cupinzeiro, porque nesses três casos que eu citei,
o grupo de inseto vive junto, dividido em castas, né? Tem tipo a rainha, o operário, no caso da abelha, o zangão. Tipo, tem vários grupos hierárquicos, várias castas que são chamadas. Porém, o trabalho de todos é importante para o bem comum. Tipo, o operário constrói o formigueiro, ele capta alimento, enquanto a fêmea rainha vai gerando novas formigas para que essa máquina continue a funcionar, né? O zangão é o cara que vai, no caso das abelhas, que vai ser o proliferador, vai proporcionar os gametas masculinos. Então, tipo, o trabalho de todos é bom para todos, é uma atividade comum a todos. E na sociedade tem uma sociedade específica que é chamada de eusociabilidade, que é o mais complexo nível social, porque tem várias gerações vivendo juntos. Então ali tem pais, tem filhos, onde existe cuidado deles, tipo, tem cuidado na construção do ninho, tem cuidado com as crianças, né, com os animais jovens, tem essa divisão de trabalho, né, reprodutiva, tipo, aquele é o que acasala, aquela é a que gera os filhotes, aquele é o que cuida dos ovos, aquele é o que pega alimento, aquele é o que constrói o ninho, tipo, tem essa divisão. Então essa complexidade, essa divisão em grupos sociais, várias gerações vivendo juntos, uns cuidando dos outros, é chamado de eusociabilidade, tá bom? Então, sociedade, vários seres trabalhando para um bem comum e, porém, cada um é livre. Tipo, cada formiga vai para onde quiser, porém, elas escolhem estar ali trabalhando juntas. Já na colônia, também tem essa divisão. Tipo, tem aquele responsável pela alimentação, aquele responsável pela reprodução. Porém, a colônia vai se diferenciar porque eles são presos. Como assim presos? Por exemplo, um recife de coral. Um recife de coral são vários corais vivendo ali naquela região do fundo do mar. Todos eles são presos uns nos outros. Um coral é preso no outro, né? Ele fica todo assim ramificado. Um coral preso no outro. Porém, cada tipo braço daquele, cada ramificação é um coral diferente. Vou ver se tem uma imagem aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, olha essa imagem desses corais, tá vendo? Cada tubo amarelo desse é um coral diferente, é um ser vivo diferente, porém todos eles estão fixos uns nos outros. Isso caracteriza uma colônia, tá? Outro exemplo de colônia, esponja do mar, fungos. Se você pega um shimeji, que é aquele alimento comum em restaurante japonês, acredito que a maioria conheça, ele vai ter vários cogumelos, assim, né? Várias cabecinhas de cogumelo. Cada uma daquela é um cogumelo diferente, é um ser vivo diferente. Porém, eles estão grudados fisicamente, eles formam uma colônia, tá bom? Então, é isso. Uma competição eu consigo detectar ela mais facilmente, porque quanto maior o número de indivíduos, menor tipo, a quantidade de alimento, a quantidade de espaço por ninho. Então, quanto mais indivíduos, vai haver mais competição e vai haver menos recursos disponíveis, porque tem mais seres vivos utilizando aqueles recursos, certo? Então é isso, mais uma aula aí realizada hoje, amanhã a gente continua. Essa foi a aula 20, interações intraespecíficas, e eu gostaria que vocês, por favor, realizassem os exercícios da página 21, tá bom? E no fim da semana eu posto a correção para vocês. Fiquem em paz.